Oiê, eu sou a Leslie e hoje eu vim trazer um vídeo sobre Branca de Neve, o que eu achei do live action. Então antes, fica sabendo que esse vídeo tem spoilers, se inscreva no canal, dá o seu like no vídeo, comentem aí se vocês estão ansiosos, não estão. Eu fiz um vídeo nessa semana falando sobre as minhas expectativas. Vamos ver agora se foi quebrada, se não foi mais do que eu esperava, menos do que eu esperava, então bora falar de Branca de Neve. Eu nem vou começar falando das minhas expectativas porque eu já fiz um vídeo só sobre isso, o que eu esperava do filme, e muita coisa que eu tava esperando realmente aconteceu, mas outras foi assim, nossa, teve mais erros do que acerto, pelo menos pra mim. Como eu disse que esse vídeo vai ter spoiler, então fiquem cientes disso. Eu vou começar falando sobre personagens, né? Rachel Zegler como Branca de Neve, eu acho ela uma boa Branca de Neve, apesar dela manter algumas expressões assim, tipo... Eu acho que a princesa mais sonsa pra mim, apesar de ser a minha favorita, é a Cinderela. A Branca de Neve não é tão assim não, porque ela, querendo ou não, ela foge ali do castelo, ela vai em busca de muita coisa. Eu acho que tem várias versões de Branca de Neve que eu gosto muito, inclusive de Once Upon a Time, porém, não dá pra dizer que ela não canta, porque ela entrega muito vocal. Rachel Zegler é rainha da Broadway, assim, então quando ela fez Amor Sublime Amor, quando ela fez Jogos Vorazes, eu gosto muito dela. Ela não tem essas expressões e aqui ela tá com essa carinha de tipo, sou uma menina inocente, mas não, ela precisa ainda pegar essa carga toda de ser uma pessoa que é herdeira do trono pra ir atrás. O que ela consegue fazer isso no final, quando ela vai buscar o trono dela, né? Porque, aliás, ela é filha do cara que era o dono de todo o reino. Eu acho que a Rachel, ela... é um grande destaque, principalmente quando ela canta Waiting on a Wish, que é a música do Benj Pasek e Paul, que eu amo esses caras, e eles fazem altas músicas de filmes, e inclusive Aladdin, inclusive O Rei do Show, e aqui nas canções de Branca de Neve. Eu ainda não senti tanta coisa interessante quando eu ouvi a trilha sonora toda. Pra mim, melhores músicas: Waiting on a Wish, as músicas Eu Vou dos Anões, que parece que você tá ali na fila da Disney, do brinquedo, que é muito, muito, muito nostálgico, e a do Assovi eu acho muito boa. Falando agora especificamente de música, eu acho que a trilha é boa, a reprise é boa, eu gosto quando tem um retorno dela, que é essa música de retorno da Branca de Neve. As músicas, no fim, são ok, mas eu esperava um pouco mais porque eles soltaram realmente a melhor música, o que era algo que eu já tinha esperado e coloquei lá no vídeo de expectativa. Vamos para os outros. Jonathan, que é esse par romântico dela. Ela até deu uma enganadinha, né, porque ela falou que a Branca de Neve não é salva por um príncipe, porque realmente o filme não tem um príncipe especificamente falando. O que acontece é que a Branca de Neve conhece o Jonathan, e o Jonathan, ele é o cara do povo ali que rouba as batatas do reino pra poder dar pra sua turma, pra esses amigos, e a Rachel acaba conhecendo ele, tendo essa... a Rachel não, né? A Branca de Neve acaba conhecendo ele e tendo esse affair com ele. O que eu acho uma atualização muito importante pra Branca de Neve, que muito se falava, né? Porque na animação, o que acontecia? A Branca de Neve lá mortona e chega um príncipe e beija ela. Só isso, né? O que não faz sentido pra uma versão atualizada. Então é legal que ela tenha isso atualizada nesse filme, no live action, então não é do nada que o cara chega pra se apaixonar com ela e ficar com ela, não. O Jonathan foi um super acerto, uma adaptação muito boa, eu gostei demais. E vocês vão ver aqui nesse vídeo falando de coisas que funcionaram muito bem no live action e coisas que não funcionaram. Pois bem, esse foi um grande acerto. Um outro acerto é o Jonathan ter essa galerinha, né, os 7 amigos dele, porque temos a Branca de Neve que tem os anões, que eu já vou falar sobre eles, e temos o Jonathan também, que tem aí os seus amigos, que inclusive temos um ator com nanismo. Eu achei super legal e não foi o Peter. Pá. Eu acho que cada um tem a sua particularidade e eu gosto disso, eu gosto da química da Rachel com o ator que faz o Jonathan. E agora falando sobre os anões, eu queria sim que não fosse CGI, mas o CGI passa muito pra mim aqui nesse filme e os anões estão fofíssimos. Destaque para o nosso Dunga, que assim, ó... fofíssimo, fofíssimo demais. Eu acho que a interação da Rachel com eles funcionou pra mim. Eu gosto que os anões trazem esse lado do humor que precisa ter aí no filme, e Branca de Neve me mostra o quanto ela e os anões são muito mais interessantes do que
qualquer outra coisa. Vamos então direto ao ponto falar de Gal Gadot? Ô, gente, Gal Gadot. Ai, Gal Gadot, gente. É muito ruim. Porque a Gal Gadot, ela força muito e você consegue sentir na voz dela falando um pouco grosso, assim, forçando bem, não é natural. Então a atuação dela não é uma atuação que convence e ela é muito, assim, jogada por tudo que é um pouco mais colorido, o que deixa essa Rainha Má menos maldosa, menos sombria. E eu acho que Branca de Neve faltou isso no live action, faltou a parte sombria ainda assim da história de Branca de Neve. A única coisa que chegou perto foi a cena da floresta, que tem o expressionismo alemão, mas assim, ainda assim, não é aquela coisa que antes você assistia, tinha medo. Inclusive, a bruxa da Gal Gadot é uma bruxa tipo, uma velhinha só que você viu na rua e tal. As coisas do filme funcionam muito rápidas e tem resoluções simples. O que eu acho que Branca de Neve também tem, mas se você tá adaptando, se você tá expandindo essa história, você tem possibilidade de trabalhar com isso e o filme não conseguiu fazer isso de uma forma boa. E aí acabo falando também do figurino, que o figurino, apesar de estar parecido ali com a animação, eu também acho em relação às cores, só que ficou muito coloridão pra parte da Gal, pra parte da Rainha Má, e aí perdeu essa coisa sombria e maldosa dela. E assim, as músicas ruins e o canto ruim da Gal, pra quê? Não precisava tirar-se aquilo ali, né? Eu acho que se o filme, ele se assume um filme musical, colocasse música para outras coisas, outras pessoas, o dueto ali da Branca de Neve com o Jonathan foi muito legal, mas pra Gal não funcionou. Dito isso, Lana Parrilla, você nunca saiu do topo, você é a melhor Rainha Má, desculpa por quem gosta de outra, mas a Lana é a melhor Rainha Má que já fizeram, vai ser difícil bater ela. Podem surgir aí várias versões, pode ser que um dia eu pague a língua, pode ser que um dia eu pague a língua, mas eu acho que a Lana nasceu pra ser a Rainha Má. Não que eu acho que tem que escalar ela, porque vira uma coisa de tipo, só ela pode fazer a Rainha Má. Não acho, mas eu acho que não entregaram um papel decente, né, uma atuação decente aqui no live action pra superar Lana Parrilla. Desculpa, mas Rainha Má não funcionou. E Branca de Neve sem Rainha Má, sem aquela parte sombria, sem aquela parte de vilania, deixa o filme assim, ó, tava aqui e acaba descendo muito. Então, Branca de Neve faltou o que é mais especial em Branca de Neve, que é a parte sombria. E olha, gente, que eu sou entusiasta da Disney e qualquer filme de princesa. Ou seja, né, vocês não me veriam falando assim tão ruim de um live action. Eu ainda sinto que os melhores live action são Aladdin, nossa, Pequena Sereia é muito melhor. Tem vários que são muito melhores do que Branca de Neve. Apesar de que também eu não acho que o filme é esse desastre, porque sim, ele mantém os elementos de Branca de Neve. Então, beleza. Ela não teve um príncipe? Não teve um príncipe. Mas o que todo mundo tava achando é que, nossa, o filme ia colocar várias pautas e não ia ter um príncipe que ia salvar ela. Sendo que, na verdade, o antídoto da poção que a Rainha Má fez pra ela, colocou na maçã e tudo, era do beijo do amor verdadeiro. Então tinha que ter isso. Eles adaptaram isso pra não ficar uma coisa sem sentido. Chegou um príncipe, ó, beijo aqui, levanta e vamos nos casar. Não, eu gosto também. Então assim, eu acho que Branca de Neve, apesar de tudo que teve, declarações polêmicas, um outro ponto também que eu fico, faltou aí coisa mais sombria, é quando o caçador volta ali com a caixinha com uma maçã dentro. Não faz sentido, tinha que ter um coração de cervo ali. Então quiseram deixar uma coisa muito floreada, muito fofinha, sendo que na verdade não é isso que se propõe a ser o filme de Branca de Neve. Outro ponto, como a Rainha Má morre, uma coisa muito caricata que aconteceu no live action. Tá, eu achei super caricatíssimo e eu tava esperando aquela coisa assim enorme do penhasco, mas ok. Eu não acho que isso é o de menos. Eu acho que o que faltou mesmo, principalmente a parte sombria da vilania. Novamente, não acho o filme desastre, como todo mundo tava achando, que ia ser lacrador, limitante, não, porque ele teve tudo que teve em Branca de Neve, mas eu acho ele um filme mal adaptado, porém, pra mim, funcionou como entretenimento. Então, não acho que é um filme que eu assistiria de novo, mas eu acho sim que você tem que assistir e tirar suas próprias conclusões, como eu sempre falo em toda vez que eu faço alguma crítica, alguma análise de filme. Me conta aí se vocês vão assistir, o que vocês esperam, o que vocês acham. Não esqueça, se inscreve no meu canal, dá o seu like no vídeo e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo